E o segundo insight, depois que eu já tinha parado e tudo mais, conversando até inclusive com um colega, eu dei um exemplo de como é você parar com ela, né? Como eu mencionei aí o exemplo do Rio de Janeiro, já pegando um gancho, que nesse segundo insight eu comentei justamente lá de uma comunidade, né, do Rio. O que acontece? É semelhante você, quando você começa a usar, você usa, né? Um colega vai te oferecer e tudo mais, às vezes você até nega no início, depois você vê que, pô, é só uma vibe e tal, começa, e aí você vê os benefícios dela, porque de fato ela tem benefícios, certo? É uma planta de poder, né? Está sendo muito veiculado esses termos, né? E de fato é. E você vê aquilo, porém, como você é principiante, é leigo, você não entende as questões que envolve na totalidade do consumo dela, né? E aí você começa a ver os benefícios ali e tal, e só enxerga isso, e aí você, como eu falei, na comunidade do Rio de Janeiro, você é como se você fosse adentrando a comunidade. Detalhe, você não é cria. Como eu falei, você é leigo, você é principiante. E aí você começa a adentrar a comunidade, passa um beco, passa uma rua e vai adentrando. E como as comunidades são enormes, né? Então você vai fazendo o consumo dela era, fazendo uma analogia, né, hipoteticamente, como se você fosse adentrando mais na comunidade, né, e ressaltando, sem ser cria daquela comunidade, sem ser morador daquela comunidade. E aí chega um dado momento que você se encontra no miolo dessa comunidade. E aí vamos supor que, né, dando um exemplo da pessoa que queria parar com o consumo, você, por alguma situação ou por escolha própria, pode acontecer, né, sem nada ter ocorrido, você opta por parar. Quando você opta por parar, você se encontra, hipoteticamente, no miolo dessa comunidade, sem GPS, sem ser cria. E aí o que você tem que fazer? Achar o caminho de casa, voltar, né, mais ou menos pelo caminho que você pegou. E isso vai demorar N tempo, bastante tempo. Então você vai errar pelo caminho, você vai entrar pelo caminho errado, vai ter que refazer o caminho, vai voltar no caminho inicial que você tinha parado, no miolo, aí vai ficar conturbado, vai ficar é, desapontado e etc. Vai novamente, aquele labirinto. É o que resume quando você para, digamos assim, e principalmente muitas das vezes você não acaba não se abrindo, não tendo auxílio e você vai por conta, até que com muito esforço, certo? Uns menos esforço, uns mais esforço. No meu caso, eu adentrei numa comunidade pequena. Tem gente que vai no miolo da Rocinha, que é considerada a comunidade maior. Para você voltar, você passa uma tempérie. É mais ou menos assim, você tem que achar o seu GPS. Você tem que voltar, achar o caminho de casa, achar aquela primeira calçada que dá acesso à comunidade, onde que é considerado o que eu mencionei no início, o eixo, o equilíbrio, onde você fala, pô, tô no eixo, sem céu nublado, sem o céu azul, a pastagem verde, você tá no eixo, você que tá no volante do carro, você que tá conduzindo agora. E isso leva um tempo, galera. Então, isso vai numa reflexão de quem está ou de quem pensa ou de quem está no início, achando que é, é tranquilo, é só os benefícios, né? Não é. No nosso caso aqui, tem muita gente que tiveram uma expertise, né? Foram para as mais caras, né? As mais naturais possíveis, justamente pensando em diminuir esse colateral, né? Mas tem muita galera que pega o que está ali na esquina, que não pensa nesse termo de qualidade. Então, vai ser muito mais prejudicial, muito mais difícil você achar esse caminho de volta, de retorno, da sua identidade realmente, de sentir prazer em escutar uma música de boa, sem estar utilizando alguma coisa. Né? O tema aqui é maconha, mas pode se abrir para o álcool, para outras coisas. Tem gente que é viciada, no caso do doce, só se sente em equilíbrio com o consumo do açúcar, com o consumo do café, senão dá apneia, dor de cabeça, enfim. Mas o tema central, no caso, é da maconha. Ela é mais ou menos isso. Agora, vamos supor que a sociologia, a nossa sociedade é outra. A visão dela não é descriminalizada, não é marginalizada, né? Ela é natural, 100% natural. A pessoa que pensa em fazer o consumo dela fez os exames corretamente, porque tem diversas tipos de maconha, né? Não é só uma, tem diversos tipos de maconha. Talvez aquela maconha não seja adequada para você, e às vezes você não sabe, faz a compra e utiliza sem saber. Então tem diversas. Aí esse camarada fez os exames e tudo, tal. É uma sociedade que não marginaliza ela,
sabe qual é ela que você tem que utilizar, qual que é a mais apropriada, sabe dos colateral, porque tudo tem colateral, você vai beber uma água aqui, o pH pode ser que não esteja. Então, ela não é diferente. Então, ela de fato tem os benefícios quando se tem um ambiente propício para aquilo, certo? Porque hoje, em 2025, como eu mencionei, o álcool é legal, é legalizado, mas todos temos ciência da, como ela é como o álcool é maléfico. No entanto, tá lá no churrasco da família, tá lá em cima o cara tá em qualquer lugar na rua, tal, comercial na televisão, é aceitável. Então eu fiz uma hipotética aqui de uma sociedade onde ela não fosse marginalizada. E ok. Mas na nossa situação atual é extremamente complicado. Você tem diversas coisas na contramão para que possa agravar a sua situação se você se vê sem o consumo dela. E não é querendo jogar areia no olho ou querendo falar que não é possível. Na verdade, é totalmente possível você achar o GPS, voltar para o caminho que você fez. Eu só estou querendo dizer que é muito melhor você interromper na segunda, na terceira viela, não adentrar ao miolo da comunidade, não perder a sua identidade. Porque quando você está associando-se somente ao efeito dela, é, não é, como que eu posso dizer, o seu eixo que está tomando o seu eixo apenas, que está tomando as conclusões e tal e tal. É o poder que ela te dá. Mas assim como um terno que a gente pega alugado, a gente precisa devolver. Não é a nossa identidade. Então, eu tinha esse receio de perder esse eixo. E quando eu me apercebi, tive a oportunidade de parar, né? Não sou contra quem utiliza ou algo assim. Eu só acredito que a nossa sociedade onde estamos inseridos, 2025, não é benefício, não é legal, não é positivo. Existe uma margem muito grande da gente se prejudicar, beleza? O vídeo acabou ficando um pouco extenso aí, mas é sempre bom trocar essa ideia aí. Fica essa segunda parte aí. Falou, galera.